Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da FAME, Formação Avançada Materno-Infantil. Para quem não sabe, a Formação Avançada Materno-Infantil, como o próprio nome já diz, é uma formação voltada para nutricionistas materno-infantis, que atuam, então, com todo o público aí de gestantes, lactantes, tentantes, introdução alimentar, nutrição infantil, né, para crianças acima de 2 anos. A nossa formação é super completa, realmente uma formação que pega na sua mão e te deixa super segura. Dentro da nossa formação, a gente também tem um grupo de WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas, para compartilhamento de materiais, e também a gente tem um encontro ao vivo para discussão de casos clínicos dos nossos alunos. Aqui no canal da formação, a gente vai trazer alguns conteúdos diversos relacionados ao mundo materno-infantil, para que você sinta um pouquinho do gostinho que é estar dentro da FAME. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo nosso por aqui, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, já deixa sua curtida aqui no nosso vídeo, porque isso é muito importante para a gente, isso serve como motivação para a gente continuar fazendo vídeos para vocês. Bom, e no vídeo de hoje, a gente vai, então, trazer, né, todas essas novidades relacionadas à suplementação de cálcio. A gente teve, então, no finalzinho do ano passado, uma nova revisão de Cochrane publicada, foi uma atualização da última revisão ali de 2018, aonde trouxeram desfechos diferentes dos quais já estávamos aí acostumados, né? Inclusive, para quem é desse universo já sabe que no início do ano passado, ali por fevereiro mais ou menos, a gente teve, né, uma nota técnica do Ministério da Saúde, trazendo então a suplementação de cálcio como uma medida universal para gestantes que estavam sendo acompanhadas pelo SUS, devido ao resultado de algumas publicações que mostravam uma redução do risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia de até 55%. A gente já sabe que o cálcio, ele sempre foi um nutriente extremamente importante na gestação, e sabe que principalmente ali, a partir do segundo trimestre, a gente tem uma necessidade bem importante de cálcio. O corpo utiliza estoques maternos ali para poder fornecer para o bebê, então não é um nutriente que pode estar em falta no consumo materno. Sabemos também, essa própria nota técnica do Ministério da Saúde nos trazia a informação de que cerca de 96% das gestantes brasileiras não atingem as recomendações diárias de cálcio. Então, era mais um motivo, né, para abraçar, para defender a suplementação de cálcio. Bom, aí, gente, nós tivemos essa publicação aqui, dessa revisão de Cochrane, teve como autora principal aí Catherine Kluver, foi publicada ali no início de dezembro do ano passado, e que avaliou aí 10 ensaios clínicos randomizados, né, totalizando aí mais de 37 mil gestantes. E aí começou-se, né, um furdúncio a respeito disso, que não precisava mais suplementar cálcio, etc, etc. E calma, tá? A gente teve aí a publicação da Febrasco recentemente, e também da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Eu vou destrinchar esse material aqui deles com vocês, que eu achei bem interessante. Eles trazem, assim, tudo muito explicadinho. Eu adorei, assim, o senso crítico deles a respeito disso. E a gente precisa ter sempre o seguinte ponto, gente. O cálcio, ele segue sendo importantíssimo durante a gravidez. O que a gente teve de atualização a respeito disso foi que antes a gente tinha realmente uma fala de que a suplementação de cálcio reduzia a chance do desenvolvimento ali de pré-eclâmpsia em até 55%, e agora, nessa atualização nova, né, nessa nova revisão, lembrando que a revisão antiga era de 2018, então de 2018 aí até 2024, que eu acredito que foi ali até o momento das referências que eles pegaram. Não, foram até 7 de janeiro de 2025. Quando eles trouxeram, então, essas atualizações de novos estudos, e também, nesses novos estudos, eles puderam fazer ali a exclusão de artigos que talvez possuíssem um alto risco de viés, que não tivessem ali um índice de confiabilidade tão interessante, né, que não fosse tão bem desenhado, quando eles retiraram esses estudos que, teoricamente, seriam estudos de qualidade inferior, esse desfecho de prevenção de pré-eclâmpsia, ele não se sustentou. Mas o cálcio segue sendo importante, principalmente para gestantes que não atingem a ingesta alimentar. E aí, recentemente, a gente teve, então, tanto posicionamento da Febrasco, quanto posicionamento da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Eles fizeram, né, uma nota ali juntos, né, tanto que a gente tem aqui a assinatura dos dois presidentes. E aí eu vou, então, destrinchar com vocês aqui esse material, lendo aqui as partezinhas junto com vocês, para vocês irem entendendo, então, o que foi que aconteceu, certo? Bom, então, o que eles trouxeram aqui no início, né, que recentemente foi publicada na Cochrane, uma excelente meta-análise sobre o uso de cálcio na prevenção da pré-eclâmpsia, que, de certo modo, se sobrepõe à meta-análise anterior, que era de Hofmeier, que era essa que eu falei, publicada ali em 2018. Essa publicação de 2018, que foi uma versão amplamente citada, né, inclusive foi
a versão ali que embasou, né, tanto a nota técnica ali do Ministério da Saúde, como recomendações da OMS, ela concluía que a suplementação, né, 1 grama ali de cálcio ao dia, reduzia o risco de pré-eclâmpsia, especialmente em mulheres com ingestão dietética de baixa de cálcio. Ela também apontou uma redução de parto pré-termo e de complicações maternas graves em algumas análises. Além disso, né, ressaltou o efeito protetor em populações de comprovada baixa ingesta de cálcio. Esse novo estudo, o que ele traz? Justamente o que eu falei para vocês antes. Ele incorpora ensaios maiores, avaliações com maior qualidade, e eles concluem que após excluir alguns estudos que considerados por eles não eram confiáveis, né, ou seja, estudos que possuem um alto risco de viés, estudos com um baixo número de casos, estudos sem aprovação de protocolo de pesquisa, né, o efeito protetor da prescrição de cálcio, ele não existiu, ele não se sustentou. Isto é, o que eles trazem aqui? A evidência passa a não suportar de forma robusta a prevenção da pré-eclâmpsia por suplementação rotineira de cálcio. Assim, comparando as duas análises, podemos afirmar que o estudo de 2018, ele sintetizou um corpo de evidências de 2014 até 2018, né, e aí incluíam muitos estudos de baixa casuística. E a revisão de 2025 atualizou ensaios mais recentes, com estudos multicêntricos, com grande casuística, realizaram, então, uma avaliação de risco de viés, de sensibilidade, né, a diferença, então, é que essa revisão de 2025, os autores realizaram análises de sensibilidade, né, ou seja, excluíram estudos com risco de viés sérios, né, ou considerados não confiáveis, o que mudou totalmente ali o desfecho. Outro ponto importante aqui dessa nota foi o seguinte: ambas as revisões não mostraram efeitos adversos robustos. O estudo de 2018 observou um pequeno aumento de síndrome de HELP em números absolutos, tá? Um efeito raro, que não anulava os benefícios que eram percebidos. Mas a publicação de 2025 chamou a atenção para a incerteza sobre segurança quando o benefício é incerto. Ou seja, se o benefício é incerto, vale a pena a gente correr esse risco? Outro estudo recente suporta a não inferioridade na suplementação de doses baixas, ou seja, 500 miligramas é o que eles consideram como dose baixa, em relação a doses altas de cálcio. Algo, em parte, já incorporado em protocolos nacionais que sugerem 1 grama ao dia de suplementação. Aqui eles trazem uma informação importante que eu até falo no início do vídeo para vocês. Mesmo que a eficácia preventiva universal possa e deva ser questionada, populações com ingestão alimentar baixa de cálcio podem continuar a se beneficiar com a reposição. Essa é uma nuance que aparece nas análises por subgrupos, onde deve-se contextualizar a ingestão dietética. Discordamos da afirmação dos autores desta última meta-análise de que o tema da reposição de cálcio para grupos de risco de desenvolverem pré-eclâmpsia esteja encerrada. Há necessidade ainda de ensaios com casuísticas maiores e bem conduzidos, com avaliação de adesão, início precoce da reposição, concentrações basais de cálcio dietético e avaliação rígida de desfechos clínicos para resolver a incerteza residual. E quais são as limitações das evidências que a gente tem, né? A maioria dos participantes dos estudos iniciou a ingesta de cálcio a partir da metade da gestação. Então, a gente não tem informações nessa revisão sobre a eficácia da suplementação de cálcio desde o início da gravidez, tá? Então, essa observação eles trazem aqui, que vale tanto para mulheres que vivem em áreas onde a população tem cálcio suficiente na dieta, quanto para aquelas que não têm, e para aquelas com alto risco versus baixo risco de desenvolver pré-eclâmpsia. O efeito sobre a mortalidade materna ele foi considerado incerto, né? Quando se utilizou o denominador para 10 mil nascimentos, onde o risco relativo foi de 0,33, mas com um grande intervalo ali de confiança. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Isso. Aí. Essa conclusão se fundamentou somente a partir de 3 ensaios clínicos randomizados, totalizando aí 9.430 pacientes, um número insuficiente para o cálculo da mortalidade materna, que se mede por 100 mil nascimentos. Então, olha que interessante a análise que eles fazem. Considerando o risco basal da mortalidade materna no grupo placebo, de aproximadamente 0,15%, e o efeito demonstrado de uma redução do risco relativo de 67%, com um alfa de 0,05 e um poder de 80%, teríamos que ter um tamanho amostral de aproximadamente 15.700 gestantes por grupo. Entretanto, temos cerca de 2.400.000 nascimentos ao ano no Brasil, com cerca de 350 mortes ao ano por hipertensão arterial e eclâmpsia. Para uma incidência de 15% de hipertensão, teremos 360.000 possíveis usuários de cálcio. Se tivermos uma redução de 67% de mortalidade, diminuiremos cerca de 235 mortes por ano no Brasil. Se houver uma adesão de 70% das pacientes em usar o cálcio, evitaríamos 165 mortes ao ano.
Então, eu achei muito interessante essa análise aqui que eles fizeram, tanto de mostrar que o tamanho amostral, né, estava errado, o cálculo amostral estava errado, quanto mostrar o quanto de mortes seriam evitadas. São pontos que a gente precisa levar em consideração. E outro ponto que eles trazem, né, então, dos 20 ensaios previamente incluídos, né, na meta-análise ali antiga, de 2018, que foram excluídos, então, nessa nova revisão de 2025, 11 foram porque os critérios de elegibilidade mudaram e 9 porque estão aguardando a classificação devido a problemas de confiabilidade. Então, isso demonstra que essa meta-análise ainda não está concluída e pode ser revista após a inclusão dos estudos que estão sendo esperados, ou seja, após esses 9 aqui, por exemplo, tiverem ali uma classificação, essa meta-análise vai precisar ser atualizada, né? Então, isso talvez possa fazer com que as diretrizes maiores ainda, né, não sejam modificadas. Então, fundamentadas nas considerações acima, tanto a Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, quanto a Comissão Nacional Especializada de Hipertensão na Gestação da FEBRASGO, emitem conjuntamente as seguintes considerações. Muito importante aqui, então, gente. Populações com ingestão muito baixa de cálcio, apesar da incerteza global, muitas diretrizes, incluindo a OMS, continuam a recomendar a suplementação em populações com ingestão baixa de cálcio, ingestão dietética baixa. A plausibilidade biológica e evidência histórica sustentam essa recomendação em contextos de baixo consumo alimentar de cálcio. Contudo, a revisão de 2025 sugere que o efeito pode ser menor do que se pensava e que políticas universais devem ser reavaliadas com base no contexto local. Lembrando, então, que o Brasil, né, as gestantes brasileiras são gestantes que possuem uma baixa ingestão de cálcio, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que analisar ali de maneira muito individual nas nossas gestantes. Suplementação universal rotineira para todas as gestantes. A evidência recente não sustenta um benefício claro e consistente. Portanto, políticas universais podem precisar de reavaliação, preferindo-se abordagens direcionadas, por exemplo, mulheres com baixo consumo dietético e ou alto risco para pré-eclâmpsia, tá? Então, o que eles trazem aqui? Que suplementar todo mundo, a evidência recente não sustentou um benefício, né, que se faça necessário. Mas, talvez, seja necessário a gente olhar para contextos individuais, em que a suplementação possa ser benéfica, como, por exemplo, baixo consumo dietético ou alto risco para pré-eclâmpsia, tá? Pesquisa futura, né? São necessários, então, ensaios clínicos randomizados bem desenhados, transparentes, com registro prévio, boa adesão, descrição clara de ingestão dietética basal, para resolver a incerteza remanescente, ou seja, convoquemos aí os pesquisadores desse assunto, né, para não encerrarem essa caixinha, né, para não fecharem essa caixinha, pelo contrário, né, para desenharem estudos que nos tragam ainda mais clareza com relação, né, a essa nova revisão. A recente nota técnica, né, emitida então pelo Ministério da Saúde representou um avanço, considerando a atividade multiprofissional na atenção pré-natal, com a oportunidade de prescrição de cálcio por não médicos, né, ou seja, enfermeiros, nutricionistas, para garantir intervenção oportuna, colocando em pauta a questão nutricional e o risco de pré-eclâmpsia. Lembramos que a deficiência de cálcio em nosso país beira 100% da população, esses dados são do IBGE, o que é uma boa justificativa para não deixar de prescrever, tá? Então, assim, né, tanto a RBHG e a CNE da FEBRASGO recomendam que, por enquanto, para a população brasileira, não se mude a diretriz de reposição de 500 a 1.000 miligramas ao dia em gestantes identificadas com alto risco para pré-eclâmpsia ou com baixa ingesta de cálcio, na qual a mortalidade materna por hipertensão arterial ainda atinge taxas altas. Essa recomendação pode ser revista a qualquer momento, após publicações mais robustas, ou a revisão da própria meta-análise de Cluver ali de 2025, essa que foi publicada agora. Essas entidades aguardarão o posicionamento de entidades oficiais como o OMS e o Ministério da Saúde, bem como o posicionamento de outros pesquisadores expertos no assunto, ou seja, o que a gente também pensou aqui dentro da formação, né? A gente segue individualizando, né? Não há mais essa suplementação universal, mas segue individualizando para contextos onde faz sentido, né? Como o caso ali de, por exemplo, baixa ingestão dietética. Porém, aguardamos ainda, né, o posicionamento das entidades como OMS, Ministério da Saúde, e também, né, novos estudos aí sendo publicados e também a revisão aí dessa própria meta-análise. Certo, gente? Então é isso, né? Espero que tenha sanado aí todas as dúvidas de vocês. Esses documentos, eles estão disponíveis de maneira gratuita na internet. E então é isso, espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui foi um pouquinho mais técnico, mas muito necessário para vocês ficarem realmente muito a par do que está acontecendo. Um beijo e até a próxima.